imaginava que ele já começaria de forma mais agressiva, impondo tarifas para todo mundo, e com isso havia até uma expectativa de que o dólar pudesse subir muito nesse começo de ano, poderia até ter o alcance do patamar de 5,70. Então, quando o Trump chegou mostrando que estava disposto a negociar, a gente viu o dólar recuar. Hoje, então, teve um movimento de alta do dólar no mundo todo em relação a todas as moedas. Quando saiu essa notícia, Adri, que havia uma negociação, então, com o México confirmada para suspender durante um mês, houve uma melhora na situação, mas é uma situação ainda de muita instabilidade, né? O próprio Trump falou, olha, não é nada definitivo, a gente suspendeu para fazer negociações, nesse momento as bolsas continuam em queda, o dólar subiu, agora aqui no Brasil está em queda, está em R$ 5,81, deu uma aliviada com essa sinalização de disposição à negociação do Trump, mas o que está pegando é que a gente está vivendo num mar de incerteza. Foram essas questões de até onde vão as tarifas do Trump e qual o impacto disso na inflação dos Estados Unidos, no crescimento, e se isso pode interromper a queda de juros nos Estados Unidos ou pode até subir, foram os temas da semana passada com o Banco Central dos Estados Unidos, quando o presidente do Banco Central americano deu a entrevista coletiva para os jornalistas, todo mundo só queria saber disso, se ia parar de subir juro, qual é o impacto que isso poderia ter no mercado de trabalho, a questão da imigração, o quanto que as tarifas poderiam provocar inflação nos Estados Unidos, e aqui no Brasil também foi aquela super quarta, quando o nosso Banco Central também colocou no texto dos juros, ele escreveu que o ambiente externo permanece desafiador em função principalmente da conjuntura e da política econômica dos Estados Unidos. E por último, que o nosso Banco Central até falou uma coisa que não é o comum, é que ele vê a chance de a tarifa nos Estados Unidos, essa política americana, trazer deflação aqui para o Brasil, porque o dólar começou a cair. E até foi criticado, achando que ele poderia estar sendo um pouco mais ameno, mas enfim... A verdade é que o dólar está caindo mesmo, por enquanto, né? O Brasil não foi afetado e, no fundo, é isso. Ninguém sabe se o dólar vai continuar baixo, se vai subir. Então, os riscos são tanto para cima quanto para baixo no sentido de como que isso vai afetar aqui a economia brasileira e os Estados Unidos também. Então, a gente está vivendo num ambiente muito incerto. Difícil mesmo. Difícil de olhar. Você olha para o futuro e tem uma névoa. Você não consegue enxergar. Agora, é difícil imaginar que isso vai dar bom, né? Pode não ser um estrago, uma depressão e tal, né? Vai derrubar o comércio mundial, mas que não é bom, né? Não é. Isso já é péssimo, porque já são mercados muito voláteis, com uma oscilação muito grande. Quando essa oscilação parte da presidência dos Estados Unidos, aí a situação complica mais. Então a gente está no cenário de que aqui dentro o Brasil vive um momento difícil com a inflação, ali no teto da meta, com juros altos. Então a situação doméstica de gasto do governo que não está controlado ainda, tudo isso já deixa a nossa situação ruim. Quando vem um presidente dos Estados Unidos, não, agora fiz acordo com o México. Não, será que sai um acordo com o Canadá? Até agora, com o Canadá, a situação está mais para o embate, né? Sim, exatamente. Com o Canadá, inclusive, cancelando o contrato das empresas de Elon Musk com a principal província canadense. Então, o Canadá partiu mais para uma reação de embate mesmo. O presidente Lula já disse que se tiver taxação extra sobre os produtos brasileiros, vai responder na mesma moeda. Que é simples. Num tom assim, tipo, é simples, taxou aqui, taxa lá. Mas isso tem efeito também para a nossa economia, né? Esse é o grande risco, é o tal do olho por olho, dente por dente, porque esse é o risco hoje que se vê na economia. É o risco de uma grande guerra comercial, que está no radar, claro, né? Então, quando ele vai para frente, depois vai para trás, não, tem exagero, mas o risco é esse. Então, quando o próprio Banco Central coloca que ele vê, inclusive, um risco de um efeito deflacionário, é nesse sentido de que, no final das contas, se tiver uma depressão, tiver uma guerra comercial que tome uma proporção gigantesca, isso vai derrubar as economias e pode ser deflacionário, no sentido de derrubar preços e tal. Mas, enfim, isso é um cenário dramático que está no radar, mas não é hoje o cenário principal, né? Cada dia a sua agonia. Ninguém esperava que Donald Trump fosse um marzinho calmo nesse começo de 2025. É montanha-russa atrás de montanha-russa. A Ju vai estar sempre aqui com a gente para a gente tentar entender um pouquinho desse vai e vem. Combinado. Obrigada, viu, Ju? Beijo. Até mais tarde no Jornal da Band. Até.